Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 1 ao 10. Nesta passagem nós leemos que os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quem era o maior. E o Senhor Jesus, chamando uma criança, colocou no meio dos apóstolos e disse que se vós não vos converterdes, se vós não vos fizerdes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. E se vós não seres humildes, não sereis o maior no reino dos céus. E quem se tornar humilde, disse, esse a mim me recebe. Aqui, nesta primeira parte, nós vemos, pelo sentido espiritual da palavra, que por se converter e por se fizer, se entende aquele que é reformado e aquele que é regenerado. Aquele que conhece e aquele que faz. Quando o homem conhece e faz o que conhece, ele alcança o estado de humildade. E quando chegamos ao estado de humildade, estamos em condições de, como disse o Senhor, a mim me recebe. Existe a conjunção. Precisamos dessa humildade para que o Senhor esteja conosco. No verso seguinte, na segunda parte, o Senhor diz, mas qualquer que escandalizar um destes pequenininhos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mão de asenha e se submergisse na profundeza do mar. Mas qualquer que escandalizar um destes pequenininhos que creem em mim, aqui o Senhor utiliza um representativo. Ele está utilizando uma criança, sim, pela humildade, pelo cuidado que nós devemos ter diretamente com aquela criança. Mas esse é no sentido literal, no sentido externo. Existe o sentido mais profundo, onde por pequenininho se entende aquela pessoa que está sendo instruída nas verdades fundamentais da palavra. E a verdade fundamental da palavra são os mandamentos. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 5, o Senhor disse claramente assim: qualquer, pois, que violar um destes menores, pequenininhos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir um destes pequenininhos mandamentos e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E a resposta à pergunta que os apóstolos fizeram ao Senhor: quem é o maior no reino dos céus? E é maior no reino dos céus aquele que cumprir um destes pequenininhos mandamentos. Por isso a leitura dos 10 mandamentos. Aquela pessoa que cumpre os mandamentos, ela se conjunta com o Senhor. Mas aquela pessoa que não cumpre os mandamentos, ele é olhado pelos anjos como uma forma, porque aquela pessoa que cumpre os mandamentos, como que ela é elevada para o céu, né? Ela como que sobe ao céu. A mim me recebe. Mas o receber do Senhor é a atração do Senhor Jesus Filho para ele. O a mim me recebe não significa que o Senhor vem a nós. Significa que nós subimos para Ele. Essa é a correspondência. Mas a pessoa que não cumpre um destes pequenos mandamentos, ela como que escandaliza os mandamentos. E esta pessoa, pelos olhos dos anjos, ela é representada como alguém que coloca uma mão de asenha no seu pescoço, está se afundando para
como fala assim, profundezas do mar. Essa é a representação. Ainda que aqui nós lemos, mais lhe valdria, né, para os escandalosos, né, para que essa pessoa se pendurasse uma amor de asenha e se submergisse na profundeza do mar, esta é a representação daquela pessoa que, conhecendo os mandamentos, é instruído nos mandamentos no sentido natural, espiritual e celeste, mas assim mesmo nega os mandamentos, escandaliza os mandamentos, e essa pessoa passa a ter essa representação. Mo de asenha. Mo de asenha por quê? Mo de asenha porque é um moinho movido a jumento. Não é um moinho movido a vento, não é um moinho movido a água. Não, especificamente, mo de asenha é um moinho de trigo movido a jumento, andando no mesmo ponto. A pessoa é aquela pessoa que gira e gira e gira e não vai para lugar nenhum. Se confirma nos naturais. Somente conhece as coisas gerais. Mas quando chegam os particulares, ela não encontra resposta. E como não encontra resposta para as coisas particulares, ela nega a Deus. Nós dizemos que Deus é criador de todas as coisas. É uma verdade? Sim. Mas é uma verdade geral. Deus é criador de todas as coisas. Mas e os particulares? Deus também criou aquela situação, aquela catástrofe, aquele terremoto. São particulares. E como o homem não pesquisa na palavra, ele começa a minar essa fé que tem em Deus. Mas como é uma fé geral, ele começa a minar particulares e acaba negando o geral também. Quando essa pessoa nega o geral, ele fica distanciado de Deus. Não está mais sendo elevado, está indo no sentido contrário. E este tipo de negação, ela é, como se fala assim, é uma argumentação. É uma forma de o homem justificar muitas vezes seus próprios males. Assim como ele justifica, né, botando a culpa em Deus dos males que existem lá fora, ele também procura argumentos para justificar seus males que estão dentro dele. É tipo uma filosofia, tipo uma doutrina. Por isso que diz, mais lhe valdria, né, se pendurar no pescoço uma mão de asenha e se submergisse no mar. E como se trata de uma doutrina, de uma filosofia, nós vemos que no livro do Apocalipse, capítulo 18, existe alguém que foi lançado no mar, né? E esse alguém chama-se Babilônia, né? O amor do mundo. Então, o amor do mundo justamente é uma representação, ele é representado como aquela pessoa que se coloca uma mão e se lança no mar. A terceira parte, uma parte muito importante. O Senhor explica as formas de escândalo. Diz, ai do mundo por causa dos escândalos. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, arranca-lo. Ou se teu olho te escandalizar, arranca-lo. Que coisa nós podemos entender por esta passagem de mão, pé e olho que tem que ser arrancados, né? Porque é melhor entrar com um só pé, com uma só mão, com um só olho, no reino dos céus que tem dos dois, e sermos lançados no inferno. Por mal, no sentido positivo, se entende o amor. Quando o Senhor Jesus, na sua glorificação, é visto por João Apóstolo, João Apóstolo cai como, diz a palavra, morto. E o Senhor Jesus, diz, coloca a sua destra, a sua mão direita sobre ele. Né? Não temas, sou eu. E ele se levanta, porque a destra significa a vida, significa o poder espiritual. E o Senhor coloca a destra. Então nós sabemos que o homem que não tem a imagem e semelhança, esse amor,
pelo seu próximo, dice, ele está escandalizando. Nós, como cristãos, devemos estar sempre aptos para ajudar, porque diz a misericórdia de Deus, ela está sempre pronta a ajudar, de mil maneiras. E nós também devemos ter. Não podemos negarmos, né, a colaborar com alguém. Então nós não escandalizamos quando praticamos, né, dice, a obra da caridade. Então estamos cumprindo. E se teu pé te escandalizar, arranca-lo. Se nós por mão entendemos que é o bem celeste, o bem espiritual, o elevado, pelo pé também. Se trata de um bem, mas um bem externo, bem natural, que é necessário. Então, nós temos o bem celeste e temos o bem natural. Temos o primeiro e temos o último. E o bem e o último é o próprio Senhor. Não podemos ser o bem e o último, né? Quando nós nos afastamos do mal, estamos fazendo um bem espiritual. E quando nós fazemos uma caridade para com o nosso próximo, estamos fazendo um bem, vai ser um bem externo. O bem mais elevado, afastar-se do mal. O bem externo, que é o pé, é ajudar uma pessoa que está precisando muitas vezes de algo imediato. Não é oração que a pessoa precisa. Muitas vezes um abraço, um aperto de mão, uma palavra sadia, um pão na mão daquela pessoa. São coisas, pé, que não pode faltar. Quando estes, mão e pé, agem em conjunto, nós fazemos e o pé nos conduz. O primeiro tem que estar em concordância com o último, porque o último está no primeiro. E o primeiro, no sentido espiritual, é o próprio Senhor, o ser divino. E o último é a palavra. Nós queremos chegar no Senhor, podemos chegar, mas nós chegamos ao Senhor não pelo primeiro, chegamos pelo último. O último é a palavra, é o estudo das Sagradas Escrituras. É, como se fala assim, a búsqueda dele. Nós nos aproximamos do Senhor através do último, que é a palavra, e chegamos ao primeiro. Existe toda uma, digamos assim, um propósito nessa búsqueda. Mas se nós chegamos no último, que é a palavra, e somente ficamos na palavra e começamos nós mesmos a querer interpretar de nossa forma, começamos a negar o primeiro. Ficamos só no último. E aquele que fica no último, ela começa a ser comparada com aquela pessoa que está caminhando no mesmo ponto. Não avança para lugar nenhum. E o olho? E se o olho te escandalizar, arranca-lo e tira-lo para longe. Nós, por olho, nós sabemos o que significa o entendimento, mas é um entendimento que tem que contribuir com a fé. Por olho, nós sabemos que são os conhecimentos, mas os conhecimentos têm que contribuir à fé. Quando o entendimento não contribui à fé, ela como que está escandalizando as coisas do entendimento espiritual. Então tem que ser arrancado qualquer coisa natural que negue o espiritual. Então quando nós cumprimos, digamos assim, esse desafio, nós podemos entrar no reino dos céus com 2 pés, com 2 mãos e com 2 olhos. Uma coisa muito importante. Nós, na passagem que acabamos de ler no livro de Mateus, a parte final, no verso 10, diz assim: Vede, não despreceis algum destes pequenininhos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Está falando dos mandamentos. Estava falando de uma criança, mas a criança, como nós acabamos de ver, ela como que corresponde à pureza que os mandamentos. E sendo os mandamentos, por isso que o Senhor disse,
Vede, não despreceis algum destes. No início ele fala de uma criança. Aqui falam destes mandamentos, destes pequenininhos, porque são os mandamentos que olham a face de meu Pai que está nos céus. Esta mesma passagem, no livro de Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 9, ela como que se repete, como que se repete no capítulo 9, ela diz assim: e se tua mão te escandalizar, e se teu pé te escandalizar, e se teu olho te escandalizar, também arranca-o e lança para bem longe de ti, que é preferível que entre no reino dos céus, com um olho, com um pé, com uma mão, que com os dois serem lançados no inferno. Igualzinho. O final é diferente. Aqui fala de anjos, que os anjos olham a face do Senhor. Mas aqui o texto continua. E diz assim: e se tu olho te escandalizar, lança-lo fora. Melhor é para ti entrar no reino dos céus com um só olho do que tendo dois, ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz um com os outros. O final é diferente. O final, aqui está falando de que não despreceis um destes pequenininhos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Aqui, no livro de Marcos, está falando da igreja. Da igreja que ela tem que viver também olhando para a face do Senhor que está nos céus. E olhar para a face do Senhor que está nos céus é viver em harmonia, em união, em compreensão, em perdão. Dice: tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. É a prática. Não somente fica no abstrato, no que os anjos estão olhando a face de nosso Pai. Sim. E nós, como olhamos a face de nosso Pai que está nos céus? Por isso que o Senhor fala: um mandamento vos dou, que amais, que vos ameis uns aos outros. Este mandamento é semelhante a este. Amarás a Deus por sobre todas as coisas. Então, o que acontece no céu pode acontecer aqui também na terra. Mas a realidade, dessa realidade espiritual aqui no mundo natural, é: tendes sal em vós mesmos. O sal bota todo tipo de tempero na comida, não bota sal. A comida fica destemperada. Bota sal e o sal une todos os temperos e dá o gosto à comida. É assim cada um de nós. Com sal, nós unimos tudo o que nós aprendemos. A palavra, nos escritos, em toda a leitura sadia que nós temos aqui na igreja. O sal faz a unidade. Ela como que chama os irmãos, une os irmãos, conjunta os irmãos, consocia os irmãos. Então, estas duas passagens, livro de Mateus, capítulo 18, livro de Marcos, capítulo 9, elas se complementam. Um é no céu e outro na terra. Então, que o Senhor abençoe esta palavra, que o Senhor abençoe todas as famílias aqui representadas, e que este sal, esta união, esta olhar a face de Deus, esta humildade, isto fazermos como crianças, nos dê condições de receber ao Senhor dentro de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.
Amém.